Voltei, quer vocês queiram, quer não. E dessa vez eu voltei para falar sobre arte e educação. Ó, até rimou. Estou aqui com esse calhamaço de avaliações para corrigir de uma escola só das 3 que eu dou aula. Mas, Gabi, existe prova de artes? Vocês acreditam que existem alunos, estudantes que chegam no 6º ano do 2º ciclo do fundamental com essa dúvida? E esses estudantes acabam não se dedicando como eles se dedicam nas outras disciplinas, não se preparam adequadamente para a avaliação de artes e acabam se ferrando? Pois é, porque além de prova de artes, tem também a recuperação de artes, se você não vai bem, óbvio. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando mais um vídeo desse canal, e nesse vídeo daqui eu vou contar um pouquinho para você sobre a história da arte como componente curricular dentro das escolas regulares. Então a gente começa lá no século XVIII. Então Dom João VI chegou aqui e falou: aqui não tem arte, vamos lá mandar uma galera da França, vamos lá na França trazer uma galera para cá, para que essa terra agora tenha arte. Foi exatamente assim que aconteceu. E aí foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes em 1816. Foi a primeira forma de se ensinar arte aqui no Brasil. E esta forma era bem elitizada, não era para todo mundo, apenas algumas pessoas, né, pessoas de classe social mais elevada, é que tinham acesso ao ensino das artes, que neste momento era uma arte acadêmica, uma arte que cumpria um padrão estético e também uma linguagem específica, que era a pintura. Tínhamos também escultores, mas era uma linguagem não muito abordada neste momento. As coisas foram evoluindo, a educação foi acontecendo no Brasil, então as escolas regulares foram instituídas e havia ali uma lei de diretrizes e bases, quando em 1960 e 1970 a arte foi instituída como componente curricular obrigatório nas escolas regulares, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, né? Só que essas artes, ela tinha um nome, né, de educação artística, e era voltada a trabalhos manuais. Se você tem aí, não sei sua idade, mas se você tem aí parentes já de bastante idade, né, e puder conversar com eles e perguntar como foi o ensino da arte, eles vão te contar que os meninos aprendiam marcenaria, né, aprendiam a fazer carrinhos de madeira, brinquedos de madeira, e as meninas aprendiam bordado, costura e essas coisas. Era bem sexista, né, não podemos negar. E também tinham as pessoas que não tinham habilidade nem interesse nenhum naquilo, né? O que agravou bastante a situação da arte e educação no Brasil nesse momento. Quando em 1990 houve um movimento de arte educadores no Brasil para desenvolver melhor o conteúdo de arte dentro das escolas regulares, porque isso de focar a arte em apenas trabalhos manuais não estava sendo de grande valia e de desenvolvimento intelectual aos alunos, certo? Foi aí que surgiu a nossa tão querida pensadora da arte, e ela mesma se autodenomina como ativista da arte, também me identifico como isso, Ana May Barbosa. Né? Ana May instituiu em 1996 a abordagem, né? Ela pensou nisso, criou esta filosofia de forma educacional de artes, que é a abordagem triangular. Eu tenho esse livro aqui, vou deixar no link da descrição, na descrição do vídeo, o link para, se você quiser adquirir esse livro aqui, Abordagem Triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais, onde Ana May Barbosa mostra uma nova forma e uma forma muito mais eficaz de se ensinar arte. Então, em que consiste a abordagem triangular? Eu vou deixar um triângulozinho aqui, a imagem da abordagem triangular, que conta com a contextualização, que é a parte histórica, a apreciação, que é a capacidade de identificar elementos de composição daquela obra, seja ela visual, enfim, auditiva, enfim, qualquer tipo de linguagem artística, ela tem elementos de composição, e o apreciar envolve isso, né, identificar os elementos de composição, e o praticar, o fazer artístico, que é muito importante e que acaba se perdendo conforme os nossos estudantes vão crescendo. Então, na adolescência, pouco se aborda o fazer artístico, que é muito importante. Então, essa abordagem triangular culmina no desenvolvimento do senso crítico do estudante, que é
o elemento principal e primordial, é o objetivo primordial do arte educador. Então, a arte está dentro da grade curricular educacional regular justamente para isso, para desenvolver o senso crítico do ser humano. Por isso se faz tão importante o ensino da arte. E quando muitos estudantes que chegam, né, ao ensino Fundamental 2, ali no 6º ano, eles estão totalmente engessados e zero criatividade, zero pensar fora da caixa. Eles não conseguem expressar a forma como eles pensam, eles têm medo de fazer algo totalmente sem orientação, né, sem um direcionamento concreto e objetivo. Eles não entendem a subjetividade. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar dentro da abordagem triangular, que Ana May Barbosa ainda diz que não é algo rígido, né? Não é algo concreto e objetivo. Cada arte educador pode criar a sua própria abordagem triangular, e isso é maravilhoso. Outro livro que eu vou indicar aqui, e que é bem legal, é o do John Dewey, O Ensino da Arte no Brasil. Também estou deixando para você o link do livro aqui na descrição, é o link da Amazon. Vale muito a pena essa leitura para que a gente entenda o aspecto do criar livre, né? A livre expressão de pensamentos, sentimentos e ideias através do fazer artístico. O que isso significa, gente? Que em alguns momentos o ensino da arte é distorcido porque durante um bom tempo, esse fazer artístico ficou sendo o tema principal da arte educação. Então, a aula de artes era a aula em que o professor entrava na sala, dava uma folha de papel sulfite e falava: desenho o que você quiser, desenho livre. E nesse livro daqui, você vai entender exatamente o que é a livre expressão através do fazer artístico. A livre expressão através do fazer artístico é justamente expressar aquilo que se sente, o que se pensa e se compreender como ser humano, como um indivíduo pensante, através da sua própria arte. E isso deve ser valorizado, deve ser evidenciado, deve haver uma troca, porque você não é só uma pessoa que se expressa, você também se expressa através da compreensão e de encontrar sentido na livre expressão do outro. Então, a abordagem triangular é de extrema importância, o fazer artístico de livre expressão também é muito importante, mas para que tudo isso é importante? Para que a gente desenvolva um ser humano pensante, com senso crítico, um ser humano que consegue se conhecer através daquilo que ele produz, através de como ele se sente perante uma obra de arte. Depois eu vou fazer um vídeo sobre expressões artísticas contemporâneas, porque muitos dos meus estudantes, quando a gente aborda movimentos artísticos não convencionais, como o surrealismo, o dadaísmo, essas obras nonsense, eles se perdem e eles acabam mostrando que mal se conhecem, porque não conseguem identificar aquilo como arte. Sempre existem questões que permeiam o conteúdo de arte, questões de reflexão para cada um deles, e que não tem jeito certo, não tem resposta certa. Todas as respostas estão certas. Então, o que determinada obra significa para você? Você atribui significado. Muitas obras contemporâneas não têm título justamente pela intenção do artista de não influenciar a forma de pensar do observador. Então, o arte educador, o papel do arte educador é mais de direcionar a forma como se deve observar, o que você deve observar em si para se expressar artisticamente, o que você deve identificar, quais são os sentimentos que aquela obra de arte desperta em você, como você se sentiu ao sair de uma exposição artística, como você se sentiu ao sair de uma imersão de arte, de uma instalação onde é abordado os 5 sentidos humanos, sabe? Tato, olfato, paladar, visão, audição. Antes as obras eram feitas meramente para serem observadas e nunca se encontrou muito o porquê de se observar obras de arte, não pela grande massa. Mas isso vem se modificando e eu venho trabalhando arduamente para que as pessoas se encontrem na sua própria arte, na sua expressão artística e também nas expressões artísticas das outras pessoas, dos outros artistas, renomados ou não. A arte é profunda
e exige profundidade, desenvolvimento das suas capacidades emocionais, espirituais até, por que não? E é isso, até o próximo e tchau.